Bem apaixonados pelo terror. Tudo tranques com vocês? Gostam de jogar games online? Muitas pessoas gostam e acabam fazendo amizades online, mas muitas vezes aquela jovem de 16 anos ou o rapaz de 15 que parecem ser tão legais que temos vontade de convidá-los para um almoço de domingo com a família. São criminosos maníacos com mais de 50 anos. Então, assista a essas histórias e fique atento quando alguém parecer bom demais para ser verdade. E hoje, o Porta dos Pesadelos apresenta 3 histórias perturbadoras com gamers. E lá vamos nós. História 1. O Homem no Quarto. Meu nome é Bruno Ayub e hoje eu moro em Itaquera, São Paulo. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 17 anos e estava na minha fase de viciado em games e ainda morando com meus pais. Eu jogava muito Call of Duty no meu quarto no computador naquela época, especialmente no verão, quando está insuportavelmente quente lá fora e eu preferia ficar dentro de casa no ar-condicionado. De qualquer forma, quando eu morava em casa eu tinha o lugar só para mim com frequência porque meus pais viajavam muito e eu fui o último dos meus irmãos a sair de casa. Essa história aconteceu em uma noite de sexta-feira, pois não havia aula no dia seguinte e eu poderia ficar acordado até tarde depois de chegar da escola. Eu entreguei um trabalho que deveria ser entregue naquela noite e depois tive que fazer algumas compras para minha mãe, já que eles estariam fora por um tempo. Esse era o acordo com meus pais. Eles deixaram o cartão para eu usar, mas eu sempre tinha que mostrar os recibos para eles acompanharem. Minha mãe passou uma lista de compras, então fui ao supermercado Tocha no meu velho Fusca, meu primeiro carro. As compras demoraram cerca de 1 hora, da porta do mercado até o caixa. Enquanto estava na fila do caixa, um cara atrás de mim começou a falar comigo. Eu não sei porque ele fez um comentário sobre uma das coisas que eu estava comprando e simplesmente não parava de falar, mesmo enquanto eu já estava ensacando as compras. Ele continuava falando comigo, o que achei estranho, pois não estava prestando atenção a mais ninguém. Mesmo assim, fui educado. Quando acabei de pagar as compras, me despedi dele dizendo apenas boa noite. Fui para o meu carro no estacionamento, coloquei as compras no porta-malas e fui para casa. Era um dia escaldante, já que estávamos no início de janeiro. Eu não queria fazer qualquer coisa do lado de fora da casa depois de terminar de guardar as compras. Já estava escurecendo, então entrei e fui direto para meu computador direto jogar o Call of Duty e mandei uma mensagem para o meu amigo Enzo para entrar online também. Ele entrou e jogamos um pouco de Tindeatimac, como sempre fazíamos. Eu estava usando meu fone de ouvido Sony com cancelamento de ruído. Já estávamos comprometidos em jogar Call of Duty a noite toda e subir de nível. Então, é claro, eu precisava fazer uma pausa para jantar em algum momento. Provavelmente, umas 2 horas depois de jogar, eu disse para o Enzo que ia jantar e que provavelmente estaria de volta em 1 hora. Ele disse que voltaria mais tarde também. Então dei uma pausa e fiz um pouco de miojo para o jantar. A cozinha fica no andar de baixo e meu quarto fica no andar de cima. Enquanto eu estava sentado na cozinha comendo, eu tinha certeza de que ouvi um barulho lá em cima. Parecia um passo? Eu não tinha certeza. Aquele barulho poderia ter sido qualquer coisa, mas a última coisa que eu imaginaria seria um passo. No entanto, fui lá em cima e não sei o que eu estava esperando, mas eu chamei o nome do meu irmão Tony no corredor. Eu sabia que ele não deveria estar aqui, mas sei lá, eu ouvi um som e senti vontade de ver se alguém estava aqui. Quando ninguém respondeu, eu voltei para o meu quarto e para o Call of Duty. Coloquei meu fone de ouvido de volta e mandei uma mensagem para o Enzo que eu estava voltando. Pouco depois, ele voltou e começamos a jogar Tindeatimac novamente. Algumas partidas depois, olhei para a esquerda na porta do meu quarto para o corredor. Eu não sei se algo na minha visão periférica ou em algum outro sentido sentiu algo lá, mas eu costumava deixar a porta aberta quando estava sozinho em casa, como minha mãe me dizia para fazer. O corredor estava escuro, exceto pela pequena luz noturna conectada a uma tomada. Meu quarto brilhava de azul pelas luzes na parede. Alguns dos tons azuis fluíam para a parte do corredor mais próxima ao meu quarto. Entre a fresta da porta, era uma escuridão total. Eu não conseguia ver através dela. Não pensei nada disso. Depois da próxima partida, Enzo disse que ia mijar e se afastou enquanto estávamos no lobby. Eu olhei para o meu telefone e depois olhei de volta para o corredor e percebi que algo estava diferente. Agora eu conseguia ver através da fresta da porta para o corredor. Meu primeiro pensamento foi: alguém estava batendo, estava a apenas alguns minutos. Há algum tempo atrás,
Por instinto eu girei minha cadeira para encarar a cama atrás de mim e havia um homem sentado na minha cama com uma postura assustadoramente ereta e as mãos apoiadas nas coxas. Ele parecia quase sorrindo. Fiquei tão alarmado que pulei da cadeira para a mesa, fazendo meu monitor e basicamente tudo cair. Eu gritei o que você quer, e ele começou a sorrir de verdade, mostrando os dentes, como se estivesse rindo. Eu saí correndo do quarto para o corredor. Parei no meio do corredor e olhei para trás para a porta do meu quarto. Ouvi as molas da minha cama se movendo e o cara andou lentamente até a porta, parou e ficou lá. Gritei novamente, "Eu que você quer?" E ele falou com uma voz lenta e gaguejante, perguntando se poderia jogar também. Perguntei como ele entrou aqui, ele deu alguns passos à frente e apontou para baixo, indicando a escada. Eu presumi que ele estava dizendo que entrou pela porta da frente e fiquei em dúvida se eu tinha deixado tudo trancado. Sem saber o que fazer, corri escada abaixo para o telefone fixo, já que meu celular ainda estava no quarto. Peguei o telefone e uma faca de cozinha e gritei, "E você precisa sair? Estou chamando a polícia." Ouvi passos descendo as escadas e a última vez que vi o cara foi quando ele passou pela cozinha, me olhou e depois ouvi ele saindo pela porta da frente. Corri para fechar e trancar a porta, pela primeira vez envergonhado por ter deixado a porta completamente destrancada. Fiquei segurando o telefone por alguns minutos, decidindo se deveria contar para meus pais. No final, contei. Minha mãe estava preocupada no início, depois ficou furiosa, a ponto de colocar meu pai no telefone. Ele me disse para olhar a casa e garantir que nada tivesse sido levado. Fui a todos os quartos e, honestamente, tudo parecia no lugar. O cara parecia estranho, mas não demonstrou hostilidade explícita. Não sei qual era a intenção dele. A imagem dele sentado na minha cama e a percepção de que ele estava me observando pela fresta da porta assombraram o suficiente. A partir deste dia nunca mais deixei as portas abertas, nem mesmo a do meu quarto. Essa foi a minha história de hoje. E você, o que faria no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. História 2, a Medusa Teresa. Meu nome é Carlos e essa é uma história da qual não me orgulho, principalmente pela minha ingenuidade quando eu estava no ensino médio. Eu não sabia como falar com garotas na escola, mas isso mudou rapidamente, como acontece com muitos meninos na adolescência. Eu era bastante sociável, tinha amigos e fazia coisas normais para um 8º ano. Nunca tinha beijado uma garota ou algo do tipo. Alguns amigos diziam que já tinham ido além disso com garotas e eu começava a sentir pressão. Apesar de não ser tímido, tinha dificuldades para abordar as garotas de forma romântica. A mentalidade mudou de fazer piadas sobre garotas para subitamente gostar delas em questão de um ano. Eu era um grande jogador de games no ensino médio. Isso foi quando eu estava na 8ª série, com uns 13 anos, em 2010. Eu jogava muitos jogos de console e computador. Meus jogos favoritos no console eram GTA 4 e Call of Duty, e meu jogo favorito no computador era um RPG chamado GNU. Era um jogo online onde você subia de nível matando monstros, e quanto mais você subia, mais monstros e territórios de caça de alto nível você poderia enfrentar. A comunidade online deste jogo era muito ativa e havia toneladas de jogadores. Meu irmão mais velho costumava jogar um pouco também, mas eu jogava mais com certeza. Não lembro como aconteceu, mas fiz amizade com uma jogadora que tinha um nível mais alto que o meu. Seu nome de usuário era Medusa. Sempre que eu entrava e ela também estava online, ela me mandava mensagem e vice-versa. Juntamos nossas equipes, o que significava que compartilhamos a experiência ao matar monstros e conversávamos por horas. Ela sabia muitas coisas sobre mim, incluindo minha idade, minha cidade e alguns detalhes pessoais da minha família. Ela também compartilhava coisas comigo. Eventualmente, ela me disse que seu nome era Teresa. Era estranho sentir uma conexão com uma garota da qual você não conhece a aparência ou a voz. Era como ter um amigo por imaginário, mas melhor. Era interessante que ambos morássemos no estado de Minas Gerais. Ela morava a cerca de 1 hora de distância de mim. Após algumas semanas ou talvez até um mês, começamos a falar sobre nos encontrar um dia. Para fazer isso, teríamos que trocar números. Na época, eu ainda não tinha um celular, apenas um iPod Touch. No entanto, eu consegui baixar um aplicativo de mensagens que me permitia enviar mensagens para pessoas com celulares. Através desse aplicativo, consegui enviar uma foto minha para ela. Era definitivamente uma selfie cringe de um menino da 8ª série tentando parecer bonito.
Ela me chamou de fofo, e depois ela enviou uma foto dela mesma. Parecia alguns anos mais velha que eu, talvez uns 15 anos, a idade que ela havia me dito com base na foto. Eu achava muito atraente. Foi por volta desse momento que nossas mensagens ficaram mais flertantes e românticas, mas ambos éramos menores, então, é claro, não poderíamos apenas dirigir 1 hora até a casa do outro. No entanto, aparentemente, ela tinha uma solução para isso. Ela me disse que sua irmã tinha amigos que moravam perto de mim e ela poderia conseguir uma carona até minha casa. Isso foi empolgante para o meu eu de 13 anos. Eu decidi esperar por um dia e noite em que meus pais não estivessem em casa, o que aconteceu cerca de 1 semana depois. Acredito que meus pais iriam para Guarapari no Espírito Santo por todo o fim de semana, então seria só eu e meu irmão em casa. Meu irmão tinha 18 anos, então eu pedi a ele para sair com os amigos naquela noite para que eu pudesse ficar sozinho com a Teresa. Eu dei meu endereço para ela e disse para vir no sábado, a hora que quisesse. Ela disse que viria um pouco mais tarde à noite, mas não me deu um horário exato. Nesse momento, nunca tínhamos falado ao telefone, eu ainda não tinha ouvido a voz dela. Eu estava tão nervoso o dia todo que nem conseguia jogar videogame. Eu estava ocupado limpando meu quarto, arrumando as coisas, até ensaiando coisas para dizer nos momentos iniciais do encontro. Então, recebi uma mensagem da Teresa dizendo que ela estava aqui. Eu me levantei e corri para a porta da frente. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Então ela disse, você pode sair para a porta da frente. Abri a porta e saí. Olhei ao redor e a rua estava escura e silenciosa, sem carros, sem pessoas. Voltei para dentro e fechei a porta. Enviei uma mensagem de volta dizendo que não havia. Ela respondeu, Gá, devo ter a casa errada, me dê um minuto. Isso foi um pouco estranho. Tranquei a porta e sentei no sofá da sala, nervoso, esperando, jogando no meu iPod. Recebi outra mensagem dela dizendo que estava aqui e para eu sair. Respondi dizendo para tocar a campainha para que eu soubesse que estava na casa certa. Então, a campainha tocou. Meus nervos realmente se intensificaram. Caminhei até a porta, olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Disse a Teresa pela porta. Pelo olho mágico, vi uma mão se estender em direção à porta e bater. Eu disse a Teresa novamente enquanto continuava olhando pelo olho mágico. Tudo parecia desmoronar instantaneamente quando um cara careca e assustador, de estatura baixa, apareceu na frente do olho mágico e disse pela porta. E aí, Joy, sou a medusa do Gonu. Eu quero conversar. Eu corri para longe da porta com as mãos sobre a boca, verdadeiramente sem palavras. A pessoa com quem eu estava conversando o tempo todo era um cara assustador e crescido. Eu estava enojado e assustado. Fui ligar para o celular do meu irmão, mas ele não atendeu, a campainha continuava tocando. Fui para o meu quarto, me tranquei e segurei o telefone da casa, considerando ligar para os meus pais, mas com muita vergonha. Meu quarto era o único cômodo da casa com as luzes acesas. Eu tenho uma grande janela no meu quarto que dá para o quintal lateral da nossa casa no canto da rua. Desliguei minha luminária e inclinei a persiana apenas um pouco. Vi o cara do outro lado tentando olhar para dentro. Ele começou a bater na janela e a dizer, através da janela fechada, o quanto tínhamos uma conexão e que poderíamos pelo menos ser amigos. Eu não respondi. Liguei novamente para o meu irmão, e ele atendeu desta vez. Eu disse, por favor, volte para casa agora. A pessoa que se passava por Teresa era um homem adulto, e ele está na minha janela agora. Meu irmão sempre foi grande, mesmo quando adolescente, então eu me sentia mais seguro com ele em casa. Ele disse que estava indo para casa com seus amigos e ficamos ao telefone para que eu pudesse contar a ele se algo acontecesse. Corri para o quarto dos meus pais no andar de cima e me escondi lá. O homem estava enchendo meu aplicativo de mensagens, dizendo que queria conversar e que havia uma razão para ele ter mentido sobre quem era. Quando meu irmão chegou em casa com os amigos, eles confrontaram o cara assustador do lado de fora. Saí para fora para assistir aos 4 intimidando o homem, chamando-o de doente. A defesa dele era que ele estava preocupado com o meu bem-estar, convidando estranhos da internet para casa, e que isso deveria ser uma lição de aprendizado. Eu refutei essa alegação perguntando por que ele estaria dizendo que poderíamos ser bons amigos na minha janela. Quando meu irmão e seus amigos começaram a empurrar o homem,
ele começou a andar rapidamente em direção ao carro. Meu irmão chutou a luz traseira do carro enquanto um dos amigos atirava uma pedra na janela. Ele saiu pela estrada e nunca mais foi visto. Foi humilhante e perturbador, mas ao mesmo tempo eu estava realmente grato pelo meu irmão e seus amigos terem vindo em minha ajuda. Eles potencialmente me salvaram de um cara seriamente doente invadindo a casa. Ainda é doloroso e desconfortável perceber que todo aquele tempo que passei abrindo meu coração para quem eu pensava que era uma garota da minha idade em um jogo, era na verdade um cara assustador com intenções diferentes. História 3. A mensagem virou um crime. Meu nome é Letícia e isso aconteceu na semana passada. Eu havia oficialmente parado de jogar Fortnite, o que não é importante, mas era maio de 2021 e muitas pessoas já haviam deixado o jogo. Minha amiga Paula sugeriu que eu baixasse o Apex Legends e jogasse com ela. Eu já tinha o jogo baixado, então apenas o atualizei para a versão mais recente. Entrei no jogo e lembrei como era ruim nisso. Não jogava desde o lançamento do jogo, então minhas estatísticas eram terríveis e eu só tinha os Legends iniciais, Pathfinder e Bloodhound, porque eu achava que eram os dois melhores para começar. Algo mais a se observar é que eu tinha um headset de jogo muito alto, então eu mal conseguia ouvir qualquer barulho ao fundo. Para chegar à história real, isso aconteceu quando eu estava em casa sozinha. Meus pais tinham saído para o jantar de aniversário deles atrasado da semana e meu irmão estava na casa do amigo dele. Eu estava jogando Apex com a Paula quando ela recebeu uma mensagem de texto de um número aleatório. Ela disse: "Lê, acabei de receber uma mensagem aleatória." O que ela diz? Perguntei. Eu me lembro exatamente como foi, ela disse: "Olhe para a janela." Não tem nada lá. Respondi: "E não", ele diz para olhar para a janela. O quê? Por quê? Eu disse, virando a cabeça ligeiramente para a direita, depois para a esquerda. Eu não sabia em qual janela olhar, já que esse quarto tem 5 janelas. Eu olhei para cada uma delas em pânico, então encontrei a que era menos visível do meu sofá. Havia um homem parado lá fora. Eu estava sem pistas, não pensei muito nisso porque o cara estava de costas para a janela. Mas logo descobri. Coloquei meus fones de ouvido de volta e a Paula recebeu outra mensagem. Ela disse que o homem tinha tirado uma foto minha na janela, parecendo confuso. O que diabos, eu disse? Eu sugiro que você chame a polícia e o tire de lá, ela disse. Em seguida, estranhamente, ela parou de falar e houve o som de uma notificação do Xbox. Ela saiu do grupo. Ela nunca faz isso sem se despedir ou dizer que vai dormir, e eu vi que ela ainda estava no Apex jogando em uma partida. O que diabos, eu murmurei para mim mesmo novamente. Eventualmente, recebi um convite de festa da Paula e perguntei o que aconteceu. Na próxima coisa que sei, havia uma voz mais profunda do que a de Paula no microfone. Lembro-me de cada pequeno detalhe do que foi dito. A voz disse: "Sai agora ou vou entrar." Eu não conseguia reconhecer a voz, mas sabia que era a voz de um homem adulto. Eu olhei para a janela novamente e lá estava ele, batendo na janela. Ele parecia completamente enlouquecido, com o rosto vermelho escuro e as mãos ensanguentadas batendo na janela. Começou a rachar. Peguei meu telefone, que estava ao meu lado, horrorizada ao ver que estava com 1% de bateria, praticamente sem carga. Eu continuava dizendo: droga, repetidamente. Coloquei o telefone no ouvido e disse as palavras exatas que tinha dito anteriormente: "Tem um homem tentando invadir minha casa." O rosto dele está vermelho escuro e as mãos estão sangrando. Na próxima coisa que lembro, ele começa a gritar enquanto bate na minha janela. Então, eu pensei: espera aí, há telas na frente de todas as nossas janelas, então como, se ele não cortou, ele já estava no vidro? Levei muito tempo para pensar. Finalmente, um pedaço de vidro caiu no chão, um buraco grande o suficiente para eu gritar se abriu. Eu gritei: "Vá embora antes que a polícia chegue, seu filho da puta." Eu gastei muita energia nessas palavras. Outro pedaço cai, depois outro. Fui pegar uma faca grande que temos na cozinha e voltei para onde o homem estava quebrando a janela. Já havia um buraco grande o suficiente para ele passar e ele já tinha começado.
Corri de volta para a cozinha, peguei o telefone sem fio, subi as escadas e liguei para a polícia. Disse a eles as palavras exatas que sussurrei no meu celular antes, junto com o fato de que ele estava agora dentro da minha casa. Infelizmente, as únicas portas com travas no andar de cima são as dos banheiros. Então, pensando rápido, fui para o quarto dos meus pais, entrei no banheiro e tranquei a porta. Naquele momento, pensei que estava sendo inteligente, porque deixei a porta do quarto totalmente aberta e a porta do banheiro que fica dentro do quarto não é visível da porta do quarto. Eu pensei que, se esse cara conseguisse subir antes que a polícia chegasse, ele veria a porta do quarto aberta e pensaria que eu não estava aqui. De repente, ouvi passos subindo as escadas. Meu coração começou a bater mais forte do que nunca e ficou mais difícil de respirar. Abri uma das gavetas procurando algo afiado que eu pudesse usar como arma, e acho que ele deve ter ouvido a gaveta porque ele veio pisoteando no quarto. Eu ouvi sirenes do lado de fora e nunca pude agradecer o suficiente à polícia por ser tão rápida. Ele ouviu também, nesse ponto, ele não tinha para onde ir. Eu o ouvi correndo para fora, mas já era tarde demais. A polícia estava na frente. Corri para fora até a polícia e contei o que aconteceu. O homem foi preso, algemado com os pulsos ensanguentados. Mais tarde, descobri que eu o tinha matado no Apex e-mail que o insultei apenas 1 ou 2 horas antes. De alguma forma, ele conseguiu o meu endereço e o número do telefone da Paula. Algumas pessoas são realmente perturbadas e aparentemente farão coisas indescritíveis por causa de videogames. Todo mundo fica frustrado ao ser morto em um jogo, mas aparecer na casa de alguém para potencialmente matá-lo na vida real por causa de um jogo é realmente perturbador. Esse cara devia ser mentalmente perturbado. Alguns carros de polícia ficaram na minha casa durante a noite depois que os outros levaram o homem embora. Ao pegarem seu depoimento, descobriram que o sangue nas mãos dele era da minha amiga Paula. O sujeito havia passado na casa dela antes e a matou. Ele está preso aguardando o julgamento por homicídio qualificado. Infelizmente a Paula não conseguiu se escapar desse maníaco. Mas e você, já fez alguma amizade online? Receberia essas pessoas na sua casa? Deixe suas impressões nos comentários.